E isso é muito importante, porque esse meu deserto foi um deserto muito doído, sangrou a minha alma. E tem o quê? Tem 1 ano e meio, né? Sim. Foi em março de 2021. A gente enfrentou aí um momento muito difícil da pandemia, né, da Covid. Inclusive, é o meu capítulo, eu falo sobre isso. Sim. E quando eu recebi a proposta da coordenação, eu falei assim, eu vou escrever o quê? Eu quero muito escrever sobre o meu testemunho, né? Mas em um capítulo não vai dar. E eu não tinha nada para escrever, Débora. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho o livro, eu estou com a coordenação, eu já tenho o título, as meninas já estão escrevendo e a coordenadora não tem um capítulo. Porque assim, Sim. esse projeto ficou o quê? Quase 3 anos no forninho, né? Nós fizemos esse trabalho maravilhoso lá, com a editora Conquista, e quase 3 anos. E eu falei, eu vou escrever o quê? Foi quando, em março de 2021, o Senhor falou para mim assim, o seu capítulo vai começar agora. O tema dele já é um tema bem difícil, né? Embora a florzinha aqui tá bem sutil, bem bonitinha, Sim. mas mulheres florescendo no deserto, eu estou dizendo que aqui dentro tem mulher que superou situações difíceis demais, em todos os âmbitos. E aí no dia 2 de março começou o meu deserto. Meu pai começou com sintomas de Covid, né? E a gente muito preocupada, a gente sempre foi muito imediatista para essas questões, né? Apareceu alguma coisa, a gente não dá bobeira, a gente corre logo, né? E por conta dos alarmes, né, que a mídia fazia, a gente ficou com aquela ideia assim, ó, testou positivo, você vai ser entubado para morrer. Então tinha uma sequência do medo. Então assim, a gente foi obrigada a mudar a vida da noite pro dia. Sim. Fecha tudo, álcool em gel, máscara e tipo, não sai na rua porque o vírus está lá fora te esperando. E a gente ficou todo mundo nessa aflição, né, nesse desespero. Muitas pessoas perderam o emprego, não saem, não abrem, enfim. E a gente com cuidado com os nossos pais. Meu pai não tinha comorbidade, né? Mas minha mãe tinha. Minha mãe, paciente diabética, hipertensão. Então, assim, se já era ruim para quem não tinha comorbidade, você imagina para quem tinha, né? E ali no dia 2 de março, meu pai começou a apresentar os sintomas estranhos e a gente começou a correr com ele. E foi um tempo muito curto para a coisa assim piorar. E quando a gente foi se dar conta, eu me lembro da médica falar assim pra gente, assim, quando pegou o raio-x, eu tava sentada no chão do consultório dela, no JK de Nilópolis. E ela falou assim, olha, seu pai tá com 80% do pulmão comprometido, tá bem comprometido. E eu falei, mas e aí? Ela, olha, e aí que o caso dele é muito sério. Ali eu vi meu chão cair. Quando eu fui ver ele na sala vermelha, ele já estava de bruço, pronado, porque era uma das medidas, com a saturação a 80. E um homem bem forte, né, bem abatido. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito que eu estou perdendo meu pai. E todo mundo que me cercava tinha perdido alguém. Sim. E aí você começa a, querendo ou não, humanamente falando, tipo, meu Deus, a médica acabou de dizer para mim que o caso dele é crítico. Vai levar ele para a ala de Covid. E aí pronto. Meu pai ficou internado e começou a luta contra a vida. Uma luta para a gente poder ganhar, né? Os minutos pareciam horas, né? Então, assim, era uma coisa absurda. A gente quase acampava no JK, eu e minha irmã, né? No dia seguinte, minha mãe começou a apresentar sintomas. E a gente começou a achar que era emocional, nunca ficou longe do meu pai, poxa, ela está emocionada, ela está abatida e tal. Daqui a pouco começou a descompensar a glicose, de jejum, quase 500. Eu falei, isso não está legal, isso tá, não. Uma sonolência, eu falei, meu Deus do céu, e agora? E eu e minha irmã, a gente é muito unida, sabe? Sempre interagindo, sempre ligada ali, uma na outra. Andesse agora. Meu pai internado. Natália, nós tínhamos que correr quanto tempo? Aí encontramos uma médica, uma amiga, doutora Mariana, lá eu esqueci agora. Acho que é Nova Iguaçu, não me lembro, né? Ela estava com uns casos de referência, né? E ela tinha um tratamento, além do tratamento profilático, né? Miguel Couto. Miguel Couto, né? Um tratamento profilático. E ela trabalhava com os pacientes em casa. Um balão de oxigênio em casa. E que para algumas pessoas era um absurdo, né? Mas ela estava lá. E nessa fase do meu pai, eu também tive um suporte muito, muito bacana da doutora Lívia Guedes, né? Que foi um anjo dentro das nossas vidas,
que uma mulher muito comprometida, assim, com o seu trabalho. Ela deu todo o suporte pra gente via WhatsApp, tipo, Andressa, faz o exame tal, Andressa tem que ver isso, Andressa, né? Falava muito com ela, né? E ela chegou aí visitar meu pai lá no hospital público, né? No JK. Inclusive, eu também quero aqui aproveitar essa oportunidade, né? E agradecer a vida do prefeito Abraãozinho, né? O Ricardo Abraão, né? E toda a equipe, a vice Flávia, que deram todo o suporte, Débora, que meu pai precisou, sabe? Assim, eu vi a mão de Deus em todos os detalhes. Eles não mediram esforço, sabe? Tipo, o nosso prefeito, né? Ele se mobilizou tanto que, tipo assim, ele recebia minha irmã lá e fora do expediente. O que a gente pode fazer, sabe? Eu vi um cuidado com a minha vida, com a vida da minha família de forma tão, assim, grandiosa, sabe? Que eu falei, gente, eu estou no deserto, eu não posso me esquecer, né? É mais um, eu sei que eu vou passar, que eu vou vencer mais esse deserto, né? É muito importante, eu sou uma pessoa que sou muito grata às pessoas, sabe? Independente. Eu tenho um coração muito grato, sabe? Eu posso até esquecer o nome, mas eu nunca vou esquecer daquilo que você fez por mim, sabe? Então eu sou grata a Deus por esses anjos que o Senhor colocou no nosso caminho. E minha mãe precisou de suporte de oxigênio em casa. Levei todo mundo lá para casa. Débora, meu pai na época desempregado, minha mãe desempregada, minha irmã desempregada, eu autônoma. Então, se eu não trabalho, você bem sabe disso, a gente não recebe, né? Então, eu precisei parar, porque eu não tinha condições de atender os meus pacientes. Eu também quero aproveitar e agradecer a Deus pela vida dos meus pacientes, porque até os meus pacientes são do céu, Débora, sabe? Eles são, assim, sensacionais, super entenderam, compreenderam. Teve tantos que me ajudaram, você não tem noção. Doutora, eu quero fazer alguma coisa pela senhora. Alguns, como eu disse, né, contrataram empresas de marmitex natural, de suco, só para eu não ter que me preocupar com a alimentação, sabe? Eu vi a provisão do Senhor. Só que com isso, Débora, as coisas foram piorando, porque primeiro foi o meu pai, depois começou a minha mãe ficar ruim, e parecia um efeito dominó. Sim. Meu esposo com Covid, o meu filho Covid, minha sobrinha com Covid. E eu começava a me comunicar com a minha irmã, tipo assim, Andressa, daqui a pouco é a gente. Não tem pra onde correr. E eu orando para que pelo menos alguém estivesse de pé, para quando eu e ela cair, fosse nosso suporte ali. O meu quarto virou um acampamento de guerra. Era colchão, assim, um do lado do outro, né? Ficamos ali naquela prova por quase 30 dias. E meu pai lutando contra a vida e a morte. Interessante que enquanto ele estava lá no JK, a gente ficava assim, eu e minha irmã se revezando, né? Vai lá ver minha mãe rápido, fica aqui. A gente não comia direito, a gente não dormia direito. A minha irmã teve até algumas crises de ansiedade que ela falava, Natália, eu não vou suportar, né? Se acontecer alguma coisa, eu não vou suportar. E eu ali, querendo desabar junto, e eu não podia, né? Então, a hora que eu ia desabar, era justamente na hora que eu ia tomar meu banho. Ali sim, eu desabava. Mas não que eu não queria mostrar para eles fraqueza, mas é que naquele momento, como flor do deserto, eu só poderia recorrer ao jardineiro fiel. Então era aquele momento que eu usava ali o banho, tipo, meu Senhor, me rega aqui, né? Me renova minhas forças, me dá graça, para que a gente possa suportar. Confesso que, mesmo com a fé, eu comecei a preparar o meu filho. Falei, filho, o vovô tá muito dodói. Muito dodói. E quando eu me vi falando aquilo para ele, eu falei, peraí, Natália, você já está entregando seu pai? E era o lado humano da realidade, porque a realidade dizia que não voltava, né? Os exames diziam que não voltava. Os exames dele muito comprometidos, você tem uma noção? Tem um exame chamado dedímero, que é um exame que você verifica a coagulação sanguínea, que era um dos motivos de trombose, né, dos pacientes. O que levava à falta de ar, né? Sim. Era esse quadro de trombose. E fizemos um exame, nossa, nós recorremos, fomos em busca de um laboratório para poder vir no hospital para poder colher o exame de sangue dele. E para nossa surpresa, o exame dele, que era para dar, o dedímero, por exemplo, que era para dar até 500 sadio, estava 7.217. Quando a enfermeira leu aquilo, ela falou assim, minha filha, o seu pai está na fase crítica da doença. Eu falei, o quê? Na fase crítica. Você precisa orar, porque assim, está ficando difícil pro lado dele. E isso diz que ele está com uma trombose. Débora,
começou a mobilização, olha, vai ter que transferir seu pai para o hospital de grande porte. E começamos os nossos medos, né? Tipo, sim, os hospitais cada vez morrendo, olha, ali é matadora, não vai para lá, enfim. Aí tu começa a ficar no desespero, não libera, segura ele. E agora faz o quê? Dentro desses, que ele fazia raio-x a cada, tipo assim, a cada 12 horas, para poder ver como é que tava o pulmão. Sim. E sempre ruim. Aí a médica falou assim para mim assim, olha só, eu já vi o raio-x do seu pai. Eu disse, a senhora viu como é que tá? Ela, seu irmão trouxe. Aí eu disse, meu irmão? Não, mas eu não tenho irmão. Como assim meu irmão trouxe o raio-x? Sim, seu irmão trouxe o raio-x do seu pai. Eu fiquei, vai me mandar Andressa, que irmão, cara? Não tem irmão. É eu e ela só, que irmão. E eu comecei a me ligar. Eu tinha que me desligar da terra para entender o que o céu estava fazendo a meu favor. E ali eu entendi que esse meu irmão era o jardineiro fiel, que tinha entrado em cena. Eu disse, tá bom, doutor, então tá. Se meu irmão trouxe o raio-x dele, então tá, então trouxe. E ela começou a mudar a medicação dele, né? Verificando ele de tempo em tempo. E aí começou as chamadas para as transferências. Tinha um hospital que eu não queria muito, né? Na época, não veio ao caso, que morria muita gente. Eu falei, senhor, não deixa ele para lá não, né? E saiu a transferência, justamente para o hospital, que eu não queria, nem minha irmã. E aí a assistência social ligou para ela, chateada, olha, vocês precisam vir aqui porque saiu a transferência do seu pai e vocês negaram. Eu disse, você negou, Andressa, a transferência do meu pai? Ela disse, não, eu não recebi nenhuma ligação. Eu disse, nem eu recebi. Aí fomos lá, né? Aí a assistência social falou assim, olha, vocês negaram sim a transferência do pai de vocês. Eu disse, não, nós não transferimos, não. Nós não aceitamos nenhuma ligação daqui. Não tem ligação. Vimos o histórico, não tinha. Ela falou assim, não, eu liguei e alguém disse para não transferir ele. Mas ninguém recebeu a ligação. A culpa não é nossa. A gente não pediu para transferir. Porque nós não autorizamos, porque nós não recebemos a ligação, ela não está aqui. Uhum. A gente ligou, alguém atendeu e não autorizou a transferência dele. Ele vai voltar para o final da fila. Eu disse, tudo bem, como as coisas com Deus é diferente, né? O menor é o maior, os últimos serão os primeiros. Eu falei, então tudo bem, Senhor, está nas suas mãos, que ele vá para o final da fila, mas que seja feita a sua vontade. E ali eu comecei a entender que o jardineiro fiel entrou em ação com tudo. Teve uma noite, uma madrugada, que ele contou para mim, depois que ele voltou, ficou bem. Ele falou assim, Natália, eu tive um negócio estranho lá no hospital de madrugada, que eu estava deitado, ele estava tão tenso, ele é muito ansioso, sabe? Ele é uma pessoa que somatiza muito fácil. Então, eu e minha irmã tivemos todo um trabalho para escrever cartinha para ele todo dia, para ir lá olhar para ele, só para dar tchau para ver ele, para ele... Ele falava assim, e aí? A gente dizia assim, os exames estão ok, pai. Tá tudo 10. O senhor já não tem mais nada, é só uma questão de dias para o senhor ir embora. E não era isso. Era tipo, pai, desculpa. Eu tô vindo aqui porque eu não sei se eu vou conseguir te encontrar amanhã. E num desses dias ele contou que ele estava deitado e ele cochilou. E ele disse que sentiu alguém como se vestisse um saco nele. E ele disse que o corpo dele ia descendo naquela maca como se entrasse no saco. E ele sentia que o corpo dele estava indo para o saco. E ele ouvia a voz dizendo assim, desiste. Desiste. Quando de repente ele disse que alguém enfiou os 2 braços assim por baixo do braço dele, assim mesmo, né? Uhum. E suspendeu ele na cama de modo que colocou ele sentado. E quando ele foi olhar para trás, ele despertou, acreditou, achando que era um enfermeiro, alguém, que ele olhou para trás, não tinha ninguém. E ele disse que quando ele olhou para a porta, que dava acesso para fora, tinha um arco-íris que saía do quarto dele e que passava para a porta.
Ele estava numa fase muito crítica da doença. Humanamente falando, não tinha chance do meu pai voltar. E nesse período aí, Deus fez um mistério lá com ele, houve perdão, né? Houve reconciliação. Ele foi assim, mexido numa tal forma, assim, tão assim, linda. Que eu falei, Senhor, seja o jeito que acontecer aqui, se for da tua vontade, é o que eu quero. Eu não queria perder. Você sabe, você perdeu o seu, né? A gente não quer. Sim. Mas a gente entende que a vontade de Deus é soberana. E ele foi transferido para um outro hospital, que acendeu o desespero da gente, porque já era um outro hospital, a gente não tinha tanto acesso. E eu me lembro como se fosse hoje. A gente foi seguindo aquela ambulância, eu e minha irmã, num táxi. Ele dentro da ambulância, estava uma chuva tão tremenda, assim, que o motorista não conseguia, nem no máximo, né? Não conseguia, né? Ver alguma coisa. Ele tinha que falar devagarzinho, porque a chuva era tão torrencial que a gente não conseguia nem ver a ambulância. Perdemos a ambulância de vista. E a gente começou a orar, a clamar dentro do carro, meu Deus, tem misericórdia, a gente tão aflita, minha mãe em casa no oxigênio. E meu esposo lá, olhando todo mundo com Covid. E quando nós chegamos no hospital, que por sinal era um hospital referência de Covid no Rio de Janeiro, no Brasil, aqui mesmo, né, na Baixada Fluminense. Enquanto ele estava dentro da ambulância, eu estava de joelho, orando, e minha irmã louvando. E ela filmou, tem até um vídeo desse nas redes sociais. Débora, de repente, abriu uma janela no céu, que não tinha explicação. Essa janela que abriu no céu, ela fazia o sol, ele refletia em cima da ambulância do meu pai. E a gente começou a orar, Deus tomou a minha irmã ali. A gente começou a orar. Naquele momento, Deus me fazia entender o seguinte. Ele dizia assim, filha, eu cheguei primeiro. E eu cheguei primeiro. Enquanto a gente louvava ele para ser transferido dali daquela ambulância para o hospital, aquela janela ela foi se desfazendo. E sumiu. Olha, não foi fácil. A gente ia lá para poder levar as coisinhas dele, a roupa dele, uma cartinha. Era uma notícia que a gente via, olha, fulano foi entubado, tá? Fulano foi entubado, fulano foi entubado, fulano foi entubado. E fulano morreu, chama assistência, chama o pessoal. Eu falei, Andressa, a gente fica com medo de ser chamada a próxima, né? E para a glória de Deus, em 12 dias, Deus fez um milagre sobrenatural. Meu pai, ele teve alta do hospital. A minha mãe ficou boa, também teve a alta dela em casa, mesmo com aquele suporte de oxigênio em casa, aquele cuidado todo, né, com os medicamentos devido. Pronto. Aí tipo, uau, graças a Deus. O pai e a mãe tá aí, meu esposo também se recuperou bem, as crianças se recuperaram bem, e eu já preocupada com a minha irmã, tipo assim, agora vamos orar para que a gente mantenha de pé, porque a tendência, a gente não saiu do hospital, Débora. Sim. E a contaminação? Daqui a pouco, para meu desespero, quem cai foi minha irmã. E a minha irmã, ela pega Covid de uma forma assim tão bruta também, que também me desestabilizou. Uma menina jovem, né, sem nenhuma comorbidade, eu levo ela para o pronto-socorro e eu volto lá dizendo o seguinte, olha, a sua irmã está com 50% de pulmão comprometido de Covid. Como assim? Olha o deserto, né? Não saí, eu continuei, né? E aí agora eu vi a minha irmã fazendo uso de oxigênio, saturando 80. O dia que doeu em mim foi o dia que eu precisei dar banho na minha irmã, né? Eu perdi 7 quilos. Nós passamos uma dificuldade muito grande por conta de exame, de medicamento. Faltou tudo, tá? Faltou tudo para mim. Só não faltou a presença de Deus. E algumas pessoas começaram a mobilizar até uma vaquinha online. Eu não tenho vergonha de dizer isso não, tá? Eu fui buscar a cesta básica na igreja. Pessoas que me recebiam com tanto carinho, ofertaram na minha vida. Eu vi gente que meu pai ajudou ofertando na nossa vida. E assim, como num estalar de dedo, da noite pro dia, minha irmã olhou para a conta, Natália, tem quase 10 mil aqui. De provisão. Que assim, pagou tudo, até o oxigênio que nós precisamos alugar, foi pago. E ver ela daquele jeito, sabe, tendo que pentear o cabelo dela, ela dormia, ela acabou ficando no outro quarto nesse momento, porque a gente ficou com medo de contaminar os outros, né, então isolou.
E aí, lá não tinha ar-condicionado, né? E na época estava um pouco quente. E eu me lembro de, às vezes, acordar de madrugada para ir no banheiro. E, tipo assim, eu tinha medo de olhar o quarto. E de ver que ela não suportou, que ela faleceu ali. Essa era a angústia da minha alma. E eu não podia contar para os meus pais, porque eles estavam se recuperando. E eu ia assim devagarzinho, olhava assim com o maior medo, sabe? E ela lá no oxigênio, bem abatida. Eu falei, Senhor, eu creio, Senhor. Eu creio que nesse deserto eu não morro. Nesse deserto eu floresço. E o Senhor sempre falou assim, Natália, para cada deserto, para cada ferida aberta, eu fecho e eu abro um ministério na tua vida. Você só vai entender, você só vai sentir a dor do outro depois que eu permitir você passar. E não é para você morrer. É para eu te habilitar. Você só vai conseguir dar conta do que eu tenho para fazer em você, através de você, quando você estiver habilitada. E estar habilitada é passar pelo processo. Mas o Senhor é bom, Débora. E nesses 30 dias de deserto, o Senhor me deu vitória. O Senhor curou a minha irmã. Não foi fácil porque ela adquiriu... ela acabou tendo crise de ansiedade, isso desencadeou pânico. Ela ficou tão dependente de mim que eu não podia sair de casa. Mesmo a minha mãe em casa. Ela me ligava, você vai demorar? Pelo amor de Deus, não demora não, fica aqui. Ela acabou criando uma dependência naquele momento de mim, né? E eu não podia demorar na rua. Porque eu tinha que estar pelo menos ali. Isso, eu acabei sendo muito sugada, né? Fisicamente, psiquicamente, mas espiritualmente eu estava ali alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus. Muitas pessoas não entendiam, às vezes, o meu sorriso, mas só Deus sabia como eu estava por dentro. E pasma que eu vou te dizer, o meu telefone não parava, de gente que não sabia e que pedia ajuda. Natália, por favor, me ajuda, eu estou passando por isso. E eu mesmo no chão. Eu mesmo no chão. Deus me dava estrutura e condições de poder ao menos dizer assim, vai passar, eu estou orando por você, sabe? E tinha gente que nem sabia do que eu estava passando. Ser flor do deserto não é fácil, não. É você passar pelos processos, sangrando. E eu costumo dizer que para algumas pessoas Deus dá um descansozinho, né? Dá umas fériasinhas, né? Dá umas folgas. E para mim ele não deixa eu parar, não. Ele sempre fala assim, ó, com você é diferente. Você não pode parar. Ele sabe por que eu não posso parar. E mesmo sangrando, ele fala, você vem sangrando, mas você vem. Porque enquanto você faz, eu estou te curando. Mesmo machucada, você vem. Porque enquanto você está fazendo para mim, eu estou visitando, eu estou transformando, eu estou curando. Eu estou revertendo o quadro. E esse tem sido o processo da minha vida. E quando ela ficou boa, eu falei, Senhor, eis-me aqui, né? E eu lembro que eu tenho uma amiga muito querida, Giovanete, uma mulher de Deus. Ela fez uma chamada de vídeo com a gente para poder dar as boas-vindas ao meu pai, né, a minha mãe, minha irmã. E ela falou assim, Natália, Deus me revela, eu estou vendo agora, Deus te curando. Eu disse, amém. Estou precisando mesmo, né? Deus está te curando, Ele está te revestindo. Eu falei, amém. E eu não sabia de nada, nem ela. Eu pensei, certamente, a próxima sou eu a adoecer. Mas eu creio na minha cura também, né? E aí, como todo mundo sabe, existe o tratamento pós-Covid, que você precisa fazer a revisão de pós-Covid, fazer o check-up direitinho. Sim. E nesse processo do check-up, do pós-Covid, todo mundo foi, né? Meu esposo, meus pais, minha irmã, meu filho, minha sobrinha. E eu fui. E para minha surpresa, nesse exame que todo mundo fez, constatou realmente a alta de todo mundo e o contato. O que eu não esperava era que eu tinha sido infectada. Mas que a doença não se manifestou. E eu entrei como paciente assintomática. Ou seja, Deus não permitiu com que eu caísse. Porque Ele precisava me manter em pé, viva, para que eu pudesse conseguir
fazer com aquilo que ele tinha para fazer na minha família. E que era através de mim. Né? Então, assim, como não servir esse Deus? Como não amar esse Deus? Sabe, eu digo para você, eu não imagino a sua dor, que eu não sei. A dor de perder pai e mãe. Mas eu sou uma pessoa assim tão... busco ser obediente ao Senhor, sabe, a sua voz, ser sensível. Que nesse processo eu comecei até a me preparar. Para que se alguma coisa acontecesse com ele, era o que a gente queria? Não. Mas Deus estava ali, sabe, me moldando, trabalhando, me testando, me lapidando. E, para a glória do Senhor, Ele restituiu. E assim, eu já conheci pessoas que perderam 5 membros da sua própria família. E Deus manteve a minha casa intacta, sabe? Fomos atingidos, mas não fomos abatidos, né? Esse deserto foi um deserto muito difícil. E quando eu passei por esse deserto, eu falo assim, ó, o capítulo é esse. Esse é o seu capítulo. E para quem vai ler o livro, você vai ver que eu escrevi de uma forma muito simples. Não tem termos técnicos. Então, uma linguagem clara para você entender. Esse Deus que é poderoso. Esse Deus que não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Esse Deus que é um Deus de milagres. É um Deus de deserto. Ele diz, existe até um louvor que diz que Ele nos leva para o deserto para falar de amor. Sim. E esse é o mistério dele comigo, né? Eu glorifico a Deus porque através de tudo isso que eu passo, que eu enfrento, Deus tem me feito grandes coisas. Grandes coisas. E quando eu digo grandes coisas, Débora, eu estou dizendo que o que Ele tem feito por mim, homem nenhum seria capaz de fazer.